acabei de começar a nossa gravação. Eu queria muito mostrar para vocês a Batalha dos Bastardos de Game of Thrones, mas infelizmente é um vídeo que tem meia hora, mas é muito legal. É muito legal mesmo, tá? Eu recomendo, ainda que você não Mitch, goste da posso série. tirar uma dúvida com você? Claro. Em relação ao plano de negócios, o modelo que você entregou para a gente, é necessário usar ele? E, além disso, as perguntas, eu vi que lá no plano de negócio tem inúmeras perguntas e tal sobre em questão de o produto em si a ser apresentado naquele plano de negócio, ou a empresa, o serviço, tanto faz. Mas, tipo, quero dizer, eu necessariamente tenho que usar aquele modelo relatório que você mostrou para a gente, ou ele é só para ajuda mesmo? Ô, Caio, eu preferiria que você usasse o modelo que eu postei, tá? Deixa eu mostrar para vocês o modelo. E por que que eu tô fazendo isso? É porque eu sou chata? Bom, também. Né? Eu poderia usar ele e, além de usar ele, eu poderia acrescentar coisas além se eu quiser? É isso que eu ia falar, Caio. É o seguinte, gente, o Caio, ele já pegou os materiais e acho que o pai dele pegou o plano de negócio, né? E falou assim, nossa, mas está faltando cálculo de ponto de equilíbrio. Mas, nossa, está faltando cálculo de retorno de investimento. Não, ele não falou essas coisas. Ele só falou assim, ó, meu sócio aqui na empresa trabalha com cerveja artesanal, você gostou disso? É uma ideia boa, né? Eu falei, melhor do que, sei lá, fazer sobre plantação de limão. Eu queria alguma coisa interessante, entendeu? Para apresentar. Ou algo inovador, não muito visto. Aí ele só falou, ó, você faz isso aqui, aí eu comecei, beleza, como é que eu faço? Você tem ponto positivo, negativo, mercado. Aí começou a falar as coisas assim, mas, tipo, ele só falou, agora você se vira aí, eu não vou falar mais não. Mas, tipo, esse nível aí de detalhe, assim, não chegou em mim, não. Eu tenho certeza que quando eu completar e eu mostrar para ele, ele vai me esporrar. Ah, sempre, sempre. Pais são assim. Caio, olha só. Tá faltando aí, Caio e todos, tá? Se vocês forem pegar o modelo do plano de negócio que está postado lá no Moodle, vocês vão ver que ele é bem grande, bem maior, né? O modelo do Sebrae é bem maior mesmo do que eu pedi para vocês, tá? Por que que eu fiz isso? Por que que eu reduzi? Gente, porque assim, uma coisa importante é você ter noção de público. Gente, vocês estão no primeiro ano. Essa é uma disciplina que, por mais que eu saiba que vai ter alunos da geologia, que terão alunos da engenharia aqui, é uma turma que foi criada para ser uma disciplina de primeiro ano. Gente, vocês acabaram de começar o curso. O plano de negócio original, o completo, completaço, ele é bem maior, especialmente ele é bem maior na parte financeira. Só que vocês não tiveram aula de gestão financeira ainda, tá? Vocês terão aula de gestão financeira com a professora Mara daqui a alguns semestres, tá? Se eu não me engano, é no terceiro semestre. Então, não faz sentido eu pegar minha disciplina e quebrar ela inteira para enfiar coisas lá que vocês vão ver só daqui a 1 ano e meio, 2. Então, por causa disso, eu pesei a mão onde? No desenho do negócio, tá? O que é o desenho do negócio? É aquele estudo de viabilidade, né? Então, é verificar se a ideia de vocês é boa, verificar mercado, verificar, enfim, como é que vai funcionar. E eu não peguei tão pesado assim na parte do quanto pagar, tá? De como calcular preço, essas coisas, porque eu acho que não é o momento, tá? O primeiro semestre já é desafiador e eu acho que não faz sentido eu ficar passando com 1 ano e meio de antecedência um conteúdo que vocês já vão ver daqui para frente, tá? Então, é por isso que tem partes do plano de negócio, vou até mostrar para vocês, né? Tem partes do plano de negócio que eu coloco assim, página 32, livro Dornelas, né? O que significa isso? Eu coloquei o livro do Dornelas postado, partes do livro do Dornelas no nosso site, tá? Onde está esse livrinho? Esse livrinho, ó, tá aqui. Então, lá para cima, pera um pouquinho.
Ó, lá para cima vai estar aqui. Parte 1, parte 2, parte 3 são as partes digitalizadas desse material. Então, quando vocês chegarem nesse tópico, vocês ficarem com dúvida, vai no livro do Dornelles. E existem partes que vai estar escrito assim. Por exemplo, aqui na parte financeira. Ó, parte financeira vai estar... Veja, ó, página não sei o que lá do Sebrae. Aí, o que é isso? Vocês vão lá no nosso Moodle, vocês vão pegar o livro do Sebrae. Deixa eu colocar aqui. O livrinho do Sebrae, que é este daqui que está postado, ó, como elaborar um plano de negócio, vocês vão dar uma olhadinha, vão ver a parte financeira, caso vocês tenham outras dúvidas, caso vocês tenham assistido a aula, não tenham entendido corretamente, vocês podem também recorrer a esse material, tá? E o motivo, vocês, é por causa disso, tá? Porque não tem condição de eu ficar enchendo o saco de vocês, pedindo mais coisas do que vocês vão dar conta de fazer agora, tá? É só isso mesmo. Né? Tudo bem até aqui, gente? Então, assim, Caio, usa a minha estrutura. Se você quiser colocar coisas a mais, pode pôr. Mas quiser criar uma outra formatação, quiser escrever texto e não formato de pergunta e resposta, pode fazer. Mas segue o modelo básico lá que eu coloquei, porque eu acho que é o que vocês, neste momento, dão conta de fazer com sucesso. Professora, deixa eu te perguntar, na hora de responder, por exemplo, aí a gente tem os questionamentos, né? Pode pular uma linha, entre aspas, né? E responder embaixo todos os questionamentos? Claro, fica à vontade, Guilherme. Fica à vontade. Beleza. Então, ó, gente, Obrigado. imagina, querido. Então, não é uma coisa impossível. Agora, tem uma coisa, gente, que eu gostaria, do fundo do coração, que vocês não fizessem, tá? E aí, eu vou contar uma coisa para vocês que, meu, assim, olha, eu vou falar uma coisa, ser professor é muito legal. Principalmente porque quando eu sento numa mesa de bar, eu tenho umas histórias assim do arco da velha para contar de coisa que o pessoal apronta em aula, que eu já vi, né? Então, assim, toda profissão tem seus causos, mas professor e caminhoneiro tem umas histórias assim malucas. E uma que eu pedi para vocês é a seguinte: eu quero que vocês façam trabalhos que sejam bacanas, tá? Que sejam criativos, que sejam legais, que vocês gostem de planejar, mas que, óbvio, sejam legais, né? Ou digo no sentido que é permitido pela lei, né? E que sejam morais, tá? Ou seja, que não seja uma coisa bizarra. Por exemplo, é prática comum de plano de negócio você convidar outros professores, o público externo. O Jonathan tá aqui rindo, mas, meu, vou contar uma história para você que você vai ficar besta. É muito comum que professores de empreendedorismo convidem outros professores para assistir a apresentação dos alunos, tá? Porque daí você certifica, os professores entendem melhor o que os alunos gostam, é bom para todo mundo, tá? Eu acho super legal. E eu sempre, assim como eu sempre chamei professores, eu também sempre fui convidada para fazer parte de assistir as ideias dos alunos, tá? Vira uma espécie de mini Shark Tank, é bem legal, tá? E aí, teve uma vez, eu nunca vou esquecer, não estava na UF, tá? Eu vou destacar isso. Um professor me convidou para eu assistir a apresentação. Os meninos, eram três ou quatro meninos, eles apareceram de terno, fazendo uma apresentação de um estabelecimento de entretenimento noturno masculino, se é que vocês me entendem. E eles mostraram todas as contas, todas, sabe? De bar, de cozinha, de publicidade, movimento de dinheiro lá dentro, com atividades de consultoria particular. Gente, consultoria particular. Enfim, as pessoas são criativas. E quando eles começaram a falar, eu queria me enterrar. Não eram meus alunos, graças a Deus. Mas eu queria me enterrar de vergonha, porque visivelmente o professor não tinha lido o trabalho, o professor que me convidou, antes de chamar uma banca. Porque se tivesse lido, é óbvio que ele não ia chamar outras pessoas, né, para assistirem. E a turma inteira queria rir.
Só que você acha que se um risse, o resto ria também. Então eu ficava mordendo por dentro minha bochecha para não começar a rir. E, gente, foi o melhor trabalho da turma. Sério, ficou super bom. Só que, assim, gente, sem consultoria privada noturna masculina. Na real, não. Um Não rola. assunto indelicado, né, Michê? Então, gente, como que se apresenta os meninos na cara dura de terninho falando, mostrando as contas? E por ser um trabalho da administração, os cálculos financeiros super detalhados. Eu descobri, primeiro, não dá dinheiro, tá, gente? Demora muito tempo para ter retorno de investimento. E segundo, você depende muito mais de comida e de bebida mesmo do que do entretenimento, enfim. Tá? O Jonathan tá aqui rindo, o Eduardo também. O Caio tá aqui falando, seria legal fazer um Shark Tank? Seria, Caio. Mas eu prefiro fazer isso no presencial, tá? Porque no EAD, a chance de ter um problema de queda de rede, essas coisas, enfim, a pessoa já tá nervosa apresentando, se der problema de conexão, enfim, zoa muito, né? Edilson, é verdade. O Coabra tá comentando que o pessoal levou a sério, levou. Gente, eu queria me enterrar. O Jonathan tá falando que o negócio era lucrativo, até era, tá? Mas muito menos do que a gente é propenso a imaginar, tá? Então, assim, eu quero um negócio, gente, que seja legalmente permitido e que seja um negócio moral, tá? Vocês entenderam? Então, por favor, nada assim muito invencionista. E também, gente, uma coisa que seja ética, tá? Eu vou mostrar para vocês uma reportagem que eu mandei essa semana para os meninos do marketing. Gente, isso aqui para mim me cria isso aqui para mim é desgosto. Eu acho que o pai e a mãe desses caras não é possível que tenham orgulho dos filhos. Aplicativo vende comida que seria jogada no lixo com 70% de desconto. Mano, esse pessoal já ouviu falar em doação? Tá? E aí sim, tem gente que fala, não pode doar, porque depois se passar mal dá problema para a empresa. Gente, cara, existem possibilidades de doação para ONG, essas coisas, mas agora você vender comida estragada, gente, ou casa estragada, vem vender. Eu não tenho coragem, tá? Então, assim, por favor, gente, negócios que sejam interessantes, que sejam bacanas, mas que, assim, que sejam éticos, porque isso aqui, gente, de verdade, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu achei isso horrível. Isso é horrível, é horrível, é horrível. É que nem aqueles açougues que estão vendendo ossos, carcaça de animal, ao invés de doar para a população que está passando fome. Enfim, tem coisas assim que extrapolam o limite daquilo que é razoável, tá? Então, assim, recapitulando. Se vocês quiserem montar um negócio, por exemplo, de patinação do gelo, aplicativo de namoro, aplicativo de casamento, sim, tem isso, né? Os matchmakers. Tem um aplicativo, um site antigo que se chama Par Perfeito, que eles fazem análise de características de personalidade para unir pessoas que têm mais propensão de darem certo juntas, tá? É um serviço pago, ele dá certo, conheço gente que casou com isso. Então, se vocês quiserem fazer coisas assim diferentes, bacanas, interessantes, façam, mas assim, que seja legalmente permitido e que seja ético, tá? Então, assim, por favor, sem querer vender comida estragada, eu achei isso bizarro, gente. Bom, e daí, voltando, na semana passada, eu peguei e mostrei para vocês o plano de negócio e eu comentei com vocês o seguinte, né? Tá. Beleza. Ô, Lucas, perdão, ótimo, avisa pro Lucas que tudo bem, que quando ele voltar, tá tudo certo, tá? Bom, mas recapitulando. A gente está aqui vendo o plano de negócio. Essa primeira parte, o sumário executivo, eu comentei com vocês que é uma espécie de foto do negócio, tá? Então, vocês só vão escrever essa primeira parte quando vocês tiverem terminado tudo, tá? A segunda parte foi o que a gente discutiu na semana passada, que é o conceito do negócio, que é uma definição um pouco mais precisa do que vocês farão, tá? Então, por exemplo, o Caio estava comentando que ele ia fazer uma cervejaria, né? Talvez. Caio, por favor. Tá? Inclusive, né, só um spoiler, né? Cervejaria tem uma série de restrições legais.
Então, é por isso que quem faz cerveja geralmente monta um bar, porque a pessoa paga menos imposto oferecendo cerveja artesanal junto com comida do que se a pessoa só engarrafa e vende. Tá? Curiosamente, a taxação é Eu diferente. vi umas condições que tem, tipo, o fato de você ter que ter um químico para poder provar as coisas e tudo mais. Tem isso, inclusive... Ô, Guilherme, pode... Tem uma distância também mínima que tem que ter de escola, se eu não me engano. Existe uma restrição assim. O bar só não pode ser construído a uma distância X numa escola. Se eu não me engano, eu vou conferir esse dado depois, mas faz um tempo que eu vi ele. Não deve ser impossível, viu? Não deve ser impossível. Mas acho que deve ser uma legislação recente, porque quantos botequinhos não tem perto de escola, né? Deve ser uma coisa mais nova, mas deve existir. É, Pesquisar aqui. falando, é, falando nisso, Caio, como você é interessado no tema e todos vocês, tem no Spotify uma série de um podcast chamado... Como que chama? É uma fábrica que deu problema em Minas Gerais, que alguém deixou colocar, alguém colocou álcool dentro das cervejas. Não é Invicta, qual que é o nome? É da Baker. É um podcast da cervejaria Baker que, gente, é assustador. É assustador. Né? Colocaram, enfim, dentro da cerveja um resfriante que gera cegueira e os órgãos secam. Então, fizeram de maldade. Até hoje ninguém sabe direito quem foi, tem gente que está na UTI até hoje, enfim, umas coisas bem malucas, tá? Mas essa primeira parte, em linhas gerais, era vocês desenvolverem o negócio. E agora a gente vai falar um pouco de marketing. Tá? Nós vamos falar de mercado e competidores. E aí, vamos lá. Primeira parte. A gente vai estabelecer uma análise do setor. Então, já que o Caio comentou que está querendo falar sobre cervejas, então eu vou usar a cerveja como exemplo. Tá? Então, essa etapa ela é dividida em 3 partes. Primeiro, análise do setor. O que é um setor? Um setor é um conjunto de consumidores, de clientes, de regras de execução que determinam como um segmento vai se comportar e como não vai. Então, por exemplo, nós estamos agora no setor, no mercado educacional. Tá? Então, como que funciona esse mercado? Nós somos regulamentados pelo MEC, e dentro desse segmento nós temos escolas públicas, escolas privadas, nós temos professores, nós temos alunos, e nós temos toda uma cadeia de fornecedores, por exemplo, fornecedores de livros, fornecedores de carteiras, fornecedores de comida, fornecedores de pratos, né, no caso de uma escola que sirva refeições ou merenda. Então, este é o nosso segmento, tá? Esse é o setor em que nós estamos inclusos, né? Então, agora, voltando para o caso de cervejas, quais são as tendências deste setor? Gente, para o infinito e adiante, tá? A tendência do setor é crescer cada vez mais e especialmente o consumo de cervejas especiais, tá? Por que a tendência é crescer? Porque o público brasileiro consome pouca cerveja artesanal. Existem várias empresas grandes, como a Ambev, por exemplo, que entrou nesse segmento recentemente, mas ainda existem espaços para cervejarias pequenas, porque o público brasileiro gosta de tomar uma birita, tá? E existem estudos que evidenciam que conforme a renda da população, conforme a escolaridade da população aumenta, também sofistica o paladar, tanto para comida quanto para bebida. Então, a gente imagina que a tendência da população brasileira, passado momentos iniciais de crise como agora, tudo dando certo, a população tendo mais renda, e tendo mais renda, aumenta também o consumo de alguns produtos de especialidade, como é o caso da cerveja artesanal, tá? Aproveitando, alguém de vocês gosta de cerveja artesanal? Sim. Peraí, quem falou?
Perdi. O Pedro. Pedro? O meu padrinho, ele faz, mas é para consumo próprio. Aí eu não sei se tem todas essas normas, assim. E aí... Mas aí, tipo, não é nenhum negócio, né? Já que ele faz para ele mesmo e para os parentes, eu acho que não deve ter toda essa restrição, assim, etc. Provavelmente não, Pedro, mas o seu padrinho deve tomar muito cuidado, porque o cervejeiro que faz cerveja e não cuida do preparo, as cervejas explodem dentro da geladeira por excesso de fermentação, tá? Então, ele provavelmente toma cuidado. Se até hoje não estourou cerveja nenhuma na geladeira de ninguém, é porque seu padrinho Não, está sendo correto. faz uns 5 anos já, então não... Se tiver alguma porcentagem, foi minúsculo. Foi minúscula mesmo. Tô falando isso porque meu digníssimo faz cerveja e a gente conhece pessoas que não tomaram cuidado com o preparo, não higienizaram corretamente as garrafas, e a pessoa acordou de madrugada com as garrafas estourando dentro da geladeira, tipo, arrebentou a geladeira. Né? O Guilherme está aqui falando que ele também gosta, enfim, muitas pessoas gostam, tá? Então, tendência do setor, economia melhorando, consumo cresce, e mais, é um público fiel. Uma vez que você se acostuma a tomar esse tipo, a desenvolver esse paladar, é difícil você voltar atrás, tá? Então, a pessoa com cerveja artesanal, ela bebe menor quantidade, tá? Porque a cerveja é mais forte, mas de melhor qualidade. Então, a tendência é aumentar, tudo dando mais certo, tá? Que fatores influenciam projeções futuras? Basicamente, existência de cervejas ali na proximidade, né? Então, tem que ter micro cervejarias esparramadas, ou a Ambev tem que vender Colorado em todos os barzinhos e mercados do país, né? E outro fator é renda, tá? Consumo de cerveja artesanal está diretamente relacionado com renda, ou seja, vamos lá, vamos de exemplos. Minha cidade natal, já comentei com vocês, eu amo de paixão minha cidade natal. Ela tem 28 mil habitantes e a renda média da população da minha cidade é um salário mínimo, tá? Se trata da região mais pobre do estado de São Paulo. É uma população que tem renda sobrando para comprar cerveja artesanal, gente? Visivelmente não tem, tá? Renda de um salário mínimo para famílias de 4 pessoas, desculpa, o pessoal não consegue nem comer direito. Minha região natal é composta de famílias pobres, pessoas pobres, classe C, D, E. Pouquíssimas pessoas, na verdade, têm uma condição de vida boa, tá? Então, por isso, dá para montar uma cervejaria artesanal na minha cidade? Gente, cara, você vai vender para quem? Entendeu? Então, onde você vai ter que montar seu negócio? Onde a população tenha mais renda. Então, por exemplo, eu já peguei dados do IBGE aí de Monte Carmelo, tá? Em 2018, qual era a renda média? Renda média, tá? Da população das famílias carmelitanas. Alguém tem alguma ideia do qual é o valor que as famílias de Monte Carmelo têm de renda em média? Algum chute? Ó, Guilherme sugeriu 2.000. Guilherme, é por aí, tá? Era 1.800 alguma coisa, quase 1.900. Mas daí a gente tira que, ainda que existam pessoas com uma condição de vida boa em Monte Carmelo, se você pegar a renda de todo mundo e dividir pelo número de habitantes, dá menos de R$2.000, tá? Então, ou seja, dá para você pensar em abrir coisas assim, mega grifadas, coisas não sei o quê. Talvez, qual é o problema? A cidade é muito pequena. Você não vai ter quantidade de pessoas com a frequência suficiente para consumir esses produtos. É por isso, por exemplo, que há um tempo atrás tinha o projeto de abrir um cinema em Monte Carmelo, tá? E esse projeto foi abortado porque já se sabe, já se tem estudos que mostram que para a população começar a frequentar cinema, renda média familiar é de pelo menos 5.000. Entendeu? Então, é mais do que o dobro do que a população carmelitana, em média, tem até hoje, né? Então, ainda que talvez vocês ou pessoas próximas a vocês tenham uma renda maior, na verdade é a minoria,
tá? A maioria da população carmelitana não chega a ganhar R$ 2.000 por mês. Então, por isso, existem segmentos que em Monte Carmelo darão mais certo e outros darão menos certo, né? Então, vocês precisam pensar muito cuidadosamente quanto ao lugar. Não adianta vocês montarem um negócio maravilhoso e terem meia dúzia de clientes. Vocês precisam pensar em algo que tenha bastante cliente. Então, ou vocês vão montar um negócio que se ajuste perfeitamente à necessidade local, ou vocês vão pensar em abrir uma coisa fora. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo bem? Tudo certo? Sim, sim. Professora, posso só te fazer mais uma pergunta, por favor, sobre À vontade. aqui a gente tem o sumário executivo, no primeiro, nele a gente não precisa escrever nada, né? Ele é só o sumário mesmo para poder se localizar em relação ao relatório. Começa a partir do Não. 2. Ó, o sumário executivo você vai escrever, Uhum. vai mesmo, tá? Só que é a última, depois que o trabalho estiver pronto, tá? Do sumário executivo para frente, estiver pronto, aí você volta naquele primeiro, porque não adianta você ficar escrevendo, sem você ter uma ideia do que você vai escrever, Tudo bem, então. Entendi. tá bom? Obrigado. Imagina, você só vai voltar lá depois que você tiver terminado tudo, só isso, tá? Uhum. Bom, Aqui. daí, ó, gente, assim, conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês vão me falando, tá? Bom, e daí, próximo tópico. Qual o tamanho do mercado em reais? Ou seja, quantos clientes, em média, você pode ter, né? Então, o que você vai fazer? No caso do Caio, suponhamos que ele queira abrir uma cervejaria em Monte Carmelo. Ele é teimoso e fala, não, eu quero abrir. Então, ele vai ter que dar uma olhadinha nos dados do IBGE e descobrir quantas pessoas em Monte Carmelo existem acima de 18 anos, tá? E daí, outra coisa. Cerveja artesanal é o tipo de coisa que a gente consome quando a gente é um pouco mais velho também, tá? Não tô falando que o Matheus não possa tomar uns gorozinho, que o Luiz Otávio não possa tomar lá a cervejinha dele, o Eduardo, o Pedro, ou o João, vocês todos podem. Mas quem tem renda para comprar sempre, gente, é cavalo velho, tá? O povo acima de 30 anos, que geralmente está mais propenso a consumir cerveja artesanal por causa de renda, tá? Infelizmente, enquanto você está na universidade, você não tem dinheiro, tá? Eu tô aqui falando de cerveja artesanal, o Álvaro e o Carlos, uma lagriminha até escorre, porque eles estão comprando corote lá no mercado, né? Então, você tem que pensar em termos de tamanho de mercado, quem de fato pode comprar. Porque, a rigor, quem pode tomar bebida alcoólica no Brasil? Todo mundo que tem mais de 18 anos. Mas, na real, antes dos 28, 29, você vai ter grana para comprar? Talvez não, né? Então, você precisa dimensionar isso, tá? E aí, próximo tópico. Como será o mercado nos próximos anos? Se a tendência é aumentar consumo, diminuir consumo. Então, vamos lá, por exemplo, tendência de consumo de cerveja, tá? De cerveja, de delivery, né? De fast food. Gente, é só aumentar. Agora, tendência, por exemplo, de frequentar cinema. Gente, ladeira abaixo, tá? Depois do streaming, o cinema que já não vinha bem, a tendência do cinema é ladeira abaixo, tá? Tendência, por exemplo, para shows, para eventos, subir, tá? Tem uma demanda reprimida muito grande em torno de eventos, em torno de shows. Então, vocês têm que estar atentos a isso, tá? Tem coisas que têm Mas, maior propensão. Miti, tipo, questão do cinema, por mais que ele esteja em ladeira abaixo, eu acho que é a forma como as pessoas gerenciam. Tipo, se eu tivesse um cinema, tipo, eu tenho em mente que não é todo o público que tem, como eu posso dizer, acesso a streaming. Tipo, eu sei que é o público jovem, mas, tipo, se eu tivesse um cinema, tipo, na cidade, além de colocar para mostrar os filmes lançados, novos lançamentos, eu, tipo, colocaria, tipo, toda semana ou então, tipo, todo mês, é, uma categoria de filme. Tipo, filmes aleatórios antigos, ou então que geralmente você esqueceu, ou então que é muito bom. Tipo, aquele lá As Branquelas.
tá me dizendo que, tipo, aquele filme é muito bom. Se você passa, assim, vê no cinema, assim, aí você vê lá que, tipo, aí geralmente você colocaria um preço bem acessível, bem barato. Se, tipo, você só tá passando por passar e você vê lá, tipo, a sensação de você ir no cinema por ir e assistir naquele local, aquele ambiente, e ainda por um preço acessível em um filme que você não vê há muito tempo, dá aquela vontade de assistir. Então, acho que os cinemas é mais em questão de gerenciamento que estão decaindo, sabe? Eu acho que o sistema é tudo muito travado, Caio. Eu acho que você está coberto de razão. Imagina, por exemplo, uma quarta-feira à tarde, você está andando na rua, não tem um compromisso assim particularmente complexo, você passa na frente do cinema e vê ali em cartaz, por exemplo, sei lá, Esqueceram de Mim, sabe? Você fala, o filme tem 1h30, eu vou assistir. E com um ingresso baratinho, sei lá, de R$ 4, 5, você entra, entendeu? Eu acho que no caso do cinema tem uma questão muito grande relacionada a direitos, né? Porque acho que qualquer coisa que você passa, você tem que pagar. E esses filmes mais antigos, eles também, por exemplo, você vai ter ali uma sessão, mas ela não vai ficar cheia, tá? Vai ter, de repente, adolescente, vai ter, de repente, um público um pouco mais velho. Tô chutando, tá? E o dinheiro que entra, você tem que pagar um tanto de direito. Eu acho que o sistema é travado demais. Não estou falando que tem que usar as coisas de graça, mas devia ter um acervo B de filmes baratinhos, que fica muito barato para o cinema mostrar, para gerar esse tipo de evento. A sua ideia é muito boa, Caio. E eu digo mais, antes da televisão popularizar, eu quero dizer, até a década de 1960, 70, o Brasil tinha cinemas de rua. E durante a tarde dos cinemas de rua eram exibidos filmes antigos, tá? Muito baratinho mesmo. E à noite eram as grandes estreias, tipo Homem-Aranha. Eu acho que ou as salas vão se reinventar, ou daqui a pouco não vai ter mais nenhuma, tá? Nenhuma mesmo. O Jonathan tá aqui falando que o sistema lá de Uberlândia quase falhou na pandemia, porque, claro, né, gente, não, né, proibido, não tem como abrir esse monte de coisa. Para quem tem curiosidade sobre essa questão de cinema, tem alguns canais que falam bastante sobre tendências de mercado. Particularmente, eu gosto muito de cinema. Inclusive, sei lá, detalhe aleatório, né? Eu acabei conhecendo o meu digníssimo e me aproximei por causa de cinema. E tem uma reportagem, um vídeo dessa semana que fala sobre o Oscar desse ano. E fala sobre cinemas e fala como provavelmente todo mundo vai quebrar se os cinemas não ficarem mais espertos, tá? É um canal da Isabela Boscov, que é uma crítica super conceituada, ela é bacana, enfim, ela fala coisas muito bacanas sobre esse mercado específico, tá? Daí, como o mercado está estruturado e segmentado? O que é isso? Assim como eu estava conversando agora com o Caio sobre como funcionam os cinemas, que tem, sei lá, distribuidora, você tem que pagar direito, tem os cinemas, o Jonathan comentou de cinemas que quase quebraram, a gente tem que pensar em como funciona o segmento que você vai atuar. Então, por exemplo, os cinemas, a gente tem as redes de cinema, a gente tem as distribuidoras que distribuem as cópias do filme para todas as salas de cinema do país e mundo afora. A gente tem toda a estrutura, por exemplo, de estúdios que dão mais ou menos destaque a um tipo de filme. A gente tem tipos de filme, por exemplo, As Branquelas, que é um segmento juvenil comédia. A gente tem aquele segmento de filmes cult, filmes assim mais profundos, como, por exemplo, sei lá, A Filha Perdida, que está na Netflix. Quem está no meio, filmes assim de ação e aventura. Então, você tem que definir como que esse mercado ele é estruturado, segmentos de mercado, ou seja, que tipo de público gosta de Matrix? Que tipo de público gosta do Super-Homem? Super-Homem não, desculpa, do Homem-Aranha, Sem Retorno para Casa? Que tipo de público gosta das Branquelas? E daí você vai colocar no seu cinema, óbvio, filmes que você tenha mais
público. Por isso que boa parte dos filmes de Oscar que a gente vê nas premiações, eles nem passam pelo cinema, porque os donos de cinema querem ganhar dinheiro. Eles não vão colocar para exibição um filme cult que ninguém, de repente, vai ter interesse em assistir, tá? Mas todo mundo quer Os Vingadores, todo mundo quer o Homem-Aranha, todo mundo quer o Duna, todo mundo quer Matrix, né? Todo mundo quer filmes populares, Aí tá? que tá, ô Mitch, aí que tá o erro. Você falou do Oscar aí. É difícil encontrar um filme no Oscar que seja popular, tipo, no sentido de agradar a massa ou o grande público, né? E isso eu acho extremamente errado da parte do Oscar, por causa que eles nunca dão valor nos filmes. É sempre, X filme ganhou de melhor trilha sonora, mas nunca tem um filme. É sempre os mesmos filmes com a mesma fórmula que ganha o Oscar. É sempre alguma crítica social ou alguma releitura de filme clássico de Hollywood. Pedro, super concordo, e também eu não aguento mais reboot, tá? Por exemplo, o pessoal agora tá regravando filmes que fizeram sucesso antes. Gente, que falta de criatividade, sabe? Bom, agora eu gosto muito de Star Wars, e agora tá saindo o filme do Origens do Obi-Wan. O Obi-Wan foi o mestre que treinou Darth Vader. Olha, gente, eu adoro Star Wars, mas ai, gente, nossa, segue a vida. Cara, acabou, chega, sabe? Que nem, sei lá, Game of Thrones. Eu adoro Game of Thrones, mas eu peguei ranço depois do que fizeram com a Daenerys. Então, agora tá saindo não sei mais quantas séries do Game of Thrones pra sugar uma vaca que já perdeu leite, cara. Chega, Tá acabou. lançando aí a série do Senhor dos Anéis também, tá para lançar. Que eu não vejo mais tanto conteúdo. É tipo lançar É. mais coisas de Harry Potter, sem ser os Animais Fantásticos, que é legalzinho, mas de resto não tem muita coisa mais. E continuam lançando. Sabe, eu gosto de Harry Potter. Quem não gosta de Harry Potter, né? Inclusive, se alguém já fez o teste, eu adoro aqueles testes, né? Comigo sempre dá Sonserina. Mas, gente, chega uma hora que, sabe, anda, segue o barco, né? A coisa tem que caminhar um pouco. A única coisa boa que vai ter esse ano, duas, aliás, que eu não vejo a hora de assistir, o streaming, a série de Entrevista com o Vampiro, que eu amo Entrevista com o Vampiro, vai ter série. E uma série de uma história em quadrinhos que eu amo de paixão, que se chama Sandman. Eu sou louca por Sandman. Tenho todas as HQs, já fui em evento de... Já fui em Comic Con vestida de morte, que é uma das personagens do Sandman. Eu adoro. O Jonathan tá aqui falando que o Mandalorian é legal. Ô, Jonathan, eu comecei a assistir, parei, porque eu tenho um problema sério. Quando eu assisto as coisas, depois eu fico meio bitolada e aí eu não consigo desligar, sabe? Então eu tenho refreado meu instinto nerd, porque senão minha vida simplesmente não anda, tá? O Arthur tá aqui falando que nem Velozes e Furiosos, que o filme mudou completamente o enredo. Arthur é aquela coisa, o pessoal, em vez de começar uma coisa do zero, fica querendo requentar, coisa que, sabe, gente, chega. Eu sou a pessoa cansada dessas coisas que são muito repetitivas. Mas, enfim, eu também entendo. Os produtores querem ganhar dinheiro, o jeito fácil de ganhar dinheiro é você investir em fórmulas que já existem. Mas, por exemplo, estão investindo agora em filmar de novo um novo Indiana Jones. Gente, o Harrison Ford tem 80 anos. Como que vai fazer? Me diz como. Enfim, tem coisas que eu não entendo. Mas, bom. E daí, por fim, quais são as oportunidades e riscos de mercado? Que oportunidades tem, por exemplo, em você montar algo relacionado a cinema? E que riscos tem? São muitos, né? A gente está aqui falando tanto de problemas que tem relacionados a segmento. Por exemplo, riscos de mercado. Pirataria, né? Então, por exemplo, eu vi gente gravando resenha do Duna antes do filme estrear no Brasil. Cara, como é que assistiu? Óbvio que foi no Pirate Bay. O pessoal baixou no stream, ou sei lá, e foi assistir antes de ir pro cinema. Então, que oportunidades tem? As pessoas têm interesse. Qual o risco? A galera não quer pagar ou não tem dinheiro para pagar, né? Isso vale para cervejarias, isso vale para aplicativos, isso vale para tudo. E daí, deixa eu fazer uma pausa aqui e perguntar: quem de vocês aí está pensando em montar aplicativo?
tá? Algum aplicativo de comida, de bebida, de jogo, de alguma coisa assim, Ah, tá? eu ainda não li as mensagens que estão no meu grupo, mas se eu não me engano, a gente vai montar um aplicativo, sim. Tá. Não Pedro, sei do que é, por causa que eu não li direito ainda. sem problema. Para quem vai fazer com aplicativos, plataformas, que nem o Fagner está aqui falando, tem muita coisa que a gente vai fazer aqui no plano de negócio que não serve para vocês, tá? Então, quando for chegar os momentos que, olha, isso aqui serve para vocês, isso aqui não serve, eu vou avisando, tá? Por exemplo, estoque. Gente, um aplicativo, por exemplo, que é uma plataforma, que nem o Fagner está aqui falando, não tem estoque. Não tem, né? Tão simples, não dá. Ou então, por exemplo, o Pedro vai fazer um Tinder para pessoas idosas, né? Não tem estoque, cara, por favor, não tem estoque, não tem estoque disso, tá? Então, tem uma série de coisas que eu vou avisando, que, ó, isso aqui dá, isso aqui não dá, né? Mas para aplicativos e serviços tecnológicos em geral, o plano de negócio funciona de uma forma um pouco diferente, tá? Bom, aí, o item B, mercado-alvo, né? Então, aí, o que vale aqui? Você vai descobrir perfil do comprador, faixa etária, estilo de vida, onde mora, o que essa pessoa está consumindo, por que essa pessoa, por exemplo, está preferindo, digamos, assinar a Netflix do que assinar a Prime, ou vice-versa. Por que é que a pessoa prefere consumir um produto e não o outro, né? Como que você pretende chegar até essa pessoa? Então, aqui você vai pensar no perfil de quem você quer vender, né? De para quem você quer vender. Então, só uma dica, tá? Não adianta vocês focarem em um público que é muito diferente de vocês ou que vocês não conhecem, tá? Porque a gente precisa conhecer muito bem o nosso cliente para conseguir vender direitinho para ele. Então, vamos de exemplo? Vamos de exemplo, tá? Por exemplo, o Antônio Emílio, que está aqui nos assistindo, ele decide juntar, por exemplo, com o Gustavo e com o Gabriel. E daí, eles decidem fazer um Tinder para idosos. Bom, então vamos lá. Quais são as perspectivas de um Tinder para idosos? São ruins? Gente, de repente não. Tá? Por quê? A população brasileira está envelhecendo com saúde, alguns idosos têm renda, né? Essas pessoas têm sim interesse em se relacionar, em namorar, em beijar, viajar, curtir a vida, porque não é porque é idoso que não quer curtir a vida. Tá? Inclusive, bailinhas de terceira idade estão aí para provar que esse público tem interesse em entretenimento e tem alguma renda para isso, né? Agora, comunicação não. Não adianta o Antônio, o Gustavo e o Gabriel inventarem de fazer um negócio se eles não conhecem esse público. Então, por exemplo, para o público idoso, tem que ser algo muito simples, tá? Não adianta você fazer linguagem complicada, né? Aplicativos podem ser uma boa ideia desde que eles sejam parecidos com plataformas que os idosos já usam, por exemplo, Facebook. O público que hoje usa Facebook é o público que é um pouco mais velho, né? O público que usa o WhatsApp é o público mais velho. Haja vista, né? Grupos de família. Quem se manifesta muito em grupo de família? É o tio e a tia, não são vocês, né? Então, você tem que ter noção de como funciona a cabeça do seu público, porque se você não entende, não conhece, esquece. Então, por exemplo, adianta você fazer um Tinder para idosos parecido sei lá, com o TikTok? Não, porque o pessoal mais velho nem vê sentido nisso. O público que usa o TikTok é um público mais jovem mesmo. É uma ferramenta que não foi feita para o público que tem mais de 30 anos. Então, vocês precisam pensar em um perfil que vocês de fato conheçam bem, tá? Não adianta você inventar de vender para um público que você não entende como pensa, não entende como funciona, e está distante de vocês. Tudo bem, gente? Então, beleza. Então, aqui o Eduardo está aqui falando que está tudo bem.
O Caio comentou aqui que se ele fizesse esse Tinder do idoso, ia colocar a pessoa para colocar o valor da conta bancária. Caio, existe uma plataforma que você, para entrar, você tem que mandar o extrato para provar que você tem dinheiro, tá? Mas é uma plataforma que, assim, bicho, eu acho esquisita. É uma plataforma, na verdade, para quem está procurando sugar babies, ou seja, para pessoa que tem dinheiro e ela quer namorar pessoas que ela possa bancar. Existe. Tá? E também tem uma rede social que ela é específica para pessoas que têm bastante dinheiro, tá? Se eu não me engano, até a Luciana Gimenez está nessa plataforma, mas para você entrar, você tem que mandar um extrato bancário, tem que ser recomendado, tem umas paradas dessas. Aí, o Caio está aqui falando, você ia ver se ia dar... É verdade, ia dar um monte de gente. Essa plataforma de Sugar Babies, cara... Enfim... Eu não vou julgar porque eu não sei como é que funciona esse mercado. Então, bicho, para quem não sabe o que falar, é melhor ficar quieto. Né? Eu não sei como é que funciona, mas se tem uma plataforma para isso, é uma prova evidente de que existem interessados aí nesse modelo de relacionamento e, sinceramente, quem sou eu para julgar X ou Y, né? Se tá bom para o povo, tá bom para eles, tá bom para eles. Ninguém tem nada a ver com isso. O Gabriel está comentando que tem uma menina que era da cidade dele, ela arrumou, vive ostentando com o velho da lancha. Ah, Gabriel, bicho, se tá bom para eles, cara, tá bom para eles. Acho que essas coisas nem adianta falar, porque esses dias eu vi uma história, mudando muito de assunto, né? Eu vi uma história que eu achei bonitinha até. Era um senhorzinho que, os filhos já criados, ele morava sozinho, e ele descobriu que ele estava com um câncer, assim, super agressivo, ele ia morrer dali a algum tempo, e não tinha cura, entendeu? Ele tinha duas opções, ou ele ia ficar definindo dentro de casa, ou ele ia curtir a vida. Só que, assim, ele não tinha com quem curtir a vida, já era viúvo e tal. E daí, ele conhecia uma moça, acho que era a fisioterapeuta dele, e fez um acordo, olha, eu vou morrer mesmo, não tenho cura, e eu quero companhia para viajar comigo, para fazer as coisinhas comigo, porque, cara, eu vou morrer, eu quero pelo menos aproveitar um pouco a vida. E daí os filhos foram de pau em cima dessa moça. Que você é isso, você é aquilo. Daí o pai falou, gente, vocês estão cuidando da vida de vocês. Eu não estou pedindo para vocês fazerem nada, vocês não têm tempo disponível para isso. Mas me deixa eu fazer as coisinhas, cara, eu vou morrer. Foi um acordo aqui, ela topou, eu topei, tá tudo certo, tudo bonito. E para eles deu certo, né? Ninguém ali ia conseguir passar esse tempo com o idosinho, ele queria aproveitar um pouquinho antes de morrer, e certo ele, sabe? Acho que possivelmente eu faria a mesma coisa. Bom, daí, o item C... Ai, gente, essa aula a gente tá falando até de velho da lancha e de sugar babies. Que mundo a gente vive. Enfim, recapitulando. Bom, aí, item C é a análise da concorrência, tá? E aí você vai ter que olhar quem é a sua concorrência. Toda vez que eu dou esse pedaço do conteúdo, eu lembro daquele filme Scott Pilgrim versus o Mundo. Eu acho barato aquele filme. Mas, enfim, análise da concorrência. Você vai avaliar quem são os seus concorrentes, tá? Então, vamos lá. Definição clássica. Quem é a concorrência? É todo mundo que oferece riscos a você, porque o seu consumidor prefere comprar produtos dele, poderia comprar produtos dele do que os seus, né? Então, por exemplo, quem é concorrente, por exemplo, da Cacau Show? Concorrente da Cacau Show é, por exemplo, a Brasil Cacau, que vende mais ou menos o mesmo tipo de produto, e, pasmem, a Boticário. Tá? Então, os seus concorrentes, eles não necessariamente são pessoas ou empresas que estão no mesmo segmento, mas também podem ser pessoas que estão em outro segmento, mas que oferecem o mesmo tipo de sensação. Por que eu falei da Boticário? Pelo seguinte, quando vocês já repararam que quando você vai em uma Cacau Show, não muito longe tem uma Boticário? Por que isso? A pessoa dona, o grupo dono da Cacau Show,
Pensa o seguinte, as pessoas compram chocolates para si mesmas e também para presentear, mas majoritariamente para presentes, né? Então você compra para você mesmo aquelas trufas grandes, mas você não compra para você mesmo aquelas caixas bonitas. Isso você compra para presente. Então, o que eles pensaram? Para fazer estudo de ponto, ou seja, onde abrir o nosso negócio, vamos ver modelos de empresas que sobrevivem vendendo presente. E daí, fazendo uma pesquisa, eles chegaram à constatação de que a Boticário vende muito produto de presente, tá? Basta vocês pensarem em vocês mesmos. Quando vocês vão presentear alguém e vocês não conhecem muito bem a pessoa, o que você dá de presente? Sei lá, você vai dar um hidratante, você vai dar um bombom, né? São presentes que, no geral, as pessoas gostam, né? Então, o pessoal tomou a decisão de montar as lojas mais ou menos próximo da Boticário. A sacada deu certo? Deu. Qual foi o pensamento? A pessoa que quer comprar presente, tanto faz ser hidratante ou bombom, desde que o presenteado goste, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por concorrência, você precisa pensar em pessoas que satisfaçam necessidades de forma igual. Então, por exemplo, a gente está falando muito de entretenimento aqui, né? Vamos supor que vocês estivessem loucos para se divertir, tá? Para uma diversão de um público jovem, tanto faz, por exemplo, você ir para o Lollapalooza, que é um evento super legal, que tem várias bandas, etc., ou, de repente, você fazer uma mega viagem, por exemplo, para as praias do Nordeste. Para o público jovem, tanto o Lollapalooza quanto você ir para Jericoacoara, acho que eu falei certo o nome, tem mais ou menos o mesmo efeito, tá? Os dois vão te permitir sociabilizar, os dois vão ter gente bonita, os dois você vai conhecer gente, os dois você vai curtir. Então, não necessariamente o seu concorrente vai ser do mesmo segmento, tá? Então, quem é concorrente, por exemplo, de uma cervejaria? Uma boate, tá? Quem é concorrente de uma cervejaria? Um restaurante. Quem é concorrente, por exemplo, do Facebook? Todas as demais redes sociais. Então, aqui vocês vão ter que avaliar a concorrência e vocês vão tentar verificar quais são os diferenciais daquilo que você está oferecendo. Ou seja, por que é que a pessoa prefere ir a uma cervejaria do que ir a um restaurante ou de ir a uma boate, tá? Então, você precisa ser muito racional, saber que tem coisas que, de fato, a concorrência é melhor do que você. Mas tem outras coisas que você tem que ser melhor. Tudo bem até aqui, gente? Então, você tem que ser racional. Não adianta falar, o público vai preferir vir aqui comigo por causa do quanto o atendimento é bom. Só que, sabe, atendimento bom, na verdade, é uma obrigação, não é exatamente um diferencial, tá? Eu vou dar uma pausa aqui com vocês no vídeo e eu vou mostrar com o pessoal, como eu havia comentado, o Valdez, ele é meio que faca na bota, que nem fala na minha região, né? Ele tem alguns posicionamentos que são bastante críticos, vários que eu não concordo, mas no geral ele é muito bom, especialmente, né, para ajudar a empresa a definir quem de fato é concorrência, tá? Então, concorrente seu quem pode satisfazer a necessidade do seu cliente de uma forma parecida com a que você havia originalmente imaginado, tá? E daí, sendo um empresário, você sendo um empreendedor, você estando no mercado, não adianta você pensar em queimar a concorrência, tá? Porque sempre vai ter alguém melhor do que você, sempre. Então, na dúvida, você tem que tentar se garantir naquilo que você faz. Você tentar fazer as coisas
bem, você tentar atender bem seu cliente, você atender às necessidades desse público, para que você não tenha que recorrer a expedientes escusos, tá? Então, um caso que eu achei até curioso, recentemente, um rapaz lá, se eu não me engano, de Belém, que era dono de uma loja de açaí, ele colocou fogo na loja. Deixa eu ver se eu acho essa reportagem. Ele colocou fogo na loja na loja de um oponente. Peraí. Incêndio criminoso, concorrência, Belém. Ah, não vou achar agora. Açaí. Vocês conhecem alguma história bizarra, gente, de concorrência? Ah, não, foi no Recife. Olha só, deixa eu mostrar essa reportagem para vocês. Dono de lanchonete é preso por mandar incendiar estabelecimento concorrente no Recife. Tipo, gente, é assim, imagina o quão inseguro e o quão ruim de serviço esse cidadão devia ser para você cogitar colocar fogo na loja do seu concorrente, gente. É muita insegurança e também enfim, é falta de noção duro, né? Bom, gente, os próximos tópicos, agora do nosso plano de negócio, dizem respeito à equipe de gestão. E daí, nesse tópico, o que eu tenho a dizer? Então, primeiro, alguns de vocês já comentaram que vão fazer o trabalho em grupo. Também, deixa eu espirrar. Ai, credo. Bom, então aí, o que a gente vai considerar? Que quando vocês forem montar uma equipe de trabalho, não para agora, tá? Para agora, para a disciplina, vocês vão montar o trabalho em grupo e beleza. Agora, para a vida real, para vocês montarem uma equipe, vocês precisam pensar em pessoas que tenham talentos complementares, tá? O que significa talentos complementares? Significa o seguinte, vamos supor, tá? Que o Lucas, ele é um menino muito bom em contas, tá? A Vanessa é uma menina muito boa com atendimento em público, tá? E o Carlos, ele é um menino muito bom, por exemplo, no feitio dos produtos, tá? Então, até aí, tudo certo. Cada um ficou com uma função. Cada um está aproveitando o que tem de melhor, cada um está aproveitando o seu talento, tá? Os três não precisam ser melhores amigos, tá? Basta trabalharem bem juntos, terem os mesmos princípios, terem a mesma ética, tá? Amizade, familiaridade vem com o tempo. O que não pode acontecer nunca, nunca, tá? Aí, vamos de exemplo? Vamos supor que o Arthur, ele tem um empreendimento, né? E aí ele decide chamar o melhor amigo dele para fazer parte desse empreendimento. Isso vai dar certo? Depende, tá? Primeiro, é importante que o Arthur e o melhor amigo dele tenham talentos complementares. O que significa isso? Não adianta todo mundo na loja ser bom de atendimento, mas ser ruim de exata, ser ruim de conta, né? Ser ruim de organização. Então, se um vai, por exemplo, cuidar do atendimento, o outro vai cuidar de finanças, e as pessoas têm que ter um talento natural para isso, ou pelo menos vontade de aprender. Segunda coisa que não dá certo. Vamos supor que o Ian queira fazer um negócio com o primo, né? O Ian, ele monta ali uma loja de roupas, de venda de roupas online, e daí o Ian chama o primo dele para trabalhar junto com ele. Isso pode dar certo? Pode dar errado? Depende, tá? Pode dar certo se o primo dele realmente for bom, realmente for assim animado, e realmente quiser fazer a coisa funcionar. Mas vai dar ruim se o Ian chamou o primo só porque é primo. Então, vamos lá. Quantos casos vocês conhecem de famílias que brigam porque trabalham em família e tem alguém que faz mais e outro que faz menos? Vocês conhecem alguém assim? Os pais de vocês têm um negócio em família que vira e mexe dá rolo com um tio, com um primo, alguma coisa assim?
Já ouviram falar? E aí, o que que acontece? O Arthur tá comentando que sim. Bom, Mitch, o meu pai e meu tio, né, irmãos, eles têm uma sociedade, mas nunca deu problema, tipo, de briga, em nada do tipo, só dificuldade financeira que acontece, mas em questão de briga, discussão assim, nunca deu problema desse jeito, não. Olha, Pedro, que coisa boa, viu? Porque, olha, o que que acontece? A gente tem que pensar muito com quem a gente vai chamar para fazer uma sociedade. A gente sempre tem que pensar que a pessoa tem que ser contratada, independente do grau de parentesco com amizade, pela competência. Porque se a pessoa for incompetente, rompe a parceria de negócio e acaba com a família, acaba com uma amizade, né? Então tem coisa assim, gente, que, cara, não dá, né? O Caio tá aqui comentando que na empresa do pai dele tinha tia dele e resultado, não trabalha mais lá. E o que é pior, muitas vezes prejudica a relação familiar, né? E assim, gente, também, cara, não rola você brigar com a família por causa dessas coisas, né? Então você tem que ser muito cuidadoso mesmo, ao chamar amigos, ao chamar família. Wagner comentou que o tio e o primo dele também, de repente, trabalhavam juntos, pode ser que tenha dado rolo, né? E o pai do Caio pensou bem, né? Não liga essa família, não. Tá lá no funcionário. É fato, tá? Não adianta, essas coisas, gente, não adianta misturar, tá? Outra coisa, gente, que é um pouco polêmica e assim, né? Aquela história de, meu funcionário é como se fosse minha família. Olha, não é legal você fazer isso, não é legal você falar isso. Primeiro porque o funcionário, assim, olha e faz, não bota muita fé, né? E segundo, que acaba gerando um vínculo emocional que muitas vezes prejudica a avaliação, prejudica o julgamento. Então, não é dizer que não possa e não deva ser amigo dos seus colegas, dos seus funcionários. Pode e deve. Mas tem que saber separar as coisas também, para de repente você acabar não sendo conivente com comportamentos, né? Ou então você acabar premiando pessoas que de repente não deveriam ser premiadas, tá? Então, por isso, tem alguns autores que falam que para você escolher uma sociedade, não necessariamente tem que ser o seu melhor amigo, mas sim você fazer um trabalho com competência, tá? Tem um livro, gente, que eu sempre recomendo que vocês leiam. Eu tenho esse livro, depois eu posso mostrar para vocês. É um livro que se chama O Livro Negro do Empreendedor, tá? Ele é um livro que fala basicamente sobre tudo aquilo que pode dar errado. Cara, 290, pelo amor de Deus, não, né? Enfim, eu tenho esse livro caso alguém tenha interesse. Ele é um livro que mostra tudo aquilo que pode dar errado no empreendimento. E um dos principais tópicos é seleção ruim de sócios, né? Então, tem 1 milhão de livros por aí que falam sobre como empreender, como ter sucesso, e tem poucos livros que falam sobre fracasso. Esse é um livro que foca nas causas de fracasso. Então, por isso, vale a pena vocês darem uma olhadinha, tá? Mas agora, nesse trabalho, para exercício, vocês vão listar quem vai trabalhar com vocês, o que essas pessoas têm que as capacita a executar bem a tarefa, nem que seja interesse pessoal, né? Mas o que é importante, que a equipe seja complementar. Não adianta que cada um faça, que as pessoas façam a mesma coisa. O ideal é divisão de tarefas. E quando alguém inventa de fazer uma coisa, o outro não pode ir lá ficar enchendo o saco, porque sai briga. Tá? Então, por isso, selecionar por competência, para não ter que ficar alguém a vida inteira fiscalizando. Tudo bem, gente? Sim, sim. Por isso a questão da confiança, né, professora? Porque você confia na pessoa, não tem que você ficar fiscalizando ela. Exato, sabe? A pessoa vai montar um empreendimento, vai montar um negócio, porque, dentre outras coisas, a pessoa quer liberdade. Se você é super controlador, se você fica fazendo microgerenciamento, você vira um escravo da sua empresa, né? Todo mundo aí conhece um pai, uma mãe, um tio, uma tia, que, assim, vive para o negócio e não consegue ficar ali 5 dias na praia sem o negócio ter problemas, né? Então, isso não é bom. Você também precisa se cercar de pessoas competentes e confiáveis
para que o negócio não morra quando você não está lá, né? Então, você precisa capacitar a gente mesmo, tá? Gente, tem um hotel no Japão que ele tem 1.100 anos. 1.100 anos. Sério. E ele está na mesma família há 1.100 anos. Aqui no Brasil, a primeira igreja foi fundada, se não me engano, em 1530. O sino que tinha nessa igreja foi feito por uma fundação que se chama Fundação Marinello. Essa fundição, aliás, que faz artefatos de ferro, ela é aberta até hoje. Quando teve a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem foi escrita em um papel, e a empresa que fabrica esse papel está aberta até hoje. A empresa tem 700 anos. A gente cria empresas para que eles tragam bem-estar e fortuna para sua família. E tudo dando certo, essa empresa vai continuar ao longo do tempo, tá? Então, o objetivo é que a empresa exista, que ela sobreviva e traga retorno para você e para sua família. Então, por isso é interessante que ela dure muito, tá? Ainda que a família não participe mais da gestão. Por exemplo, o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar, acho que eu já comentei com vocês. Ele é uma empresa familiar. Quem é dono do Pão de Açúcar é a família Diniz. O representante da família Diniz, o Abílio, ele tem 6 filhos. Hoje, o Abílio afastou todos os filhos da gestão da empresa porque ele percebeu que os filhos não tinham talento e eles iam quebrar a empresa. Então, ele contratou mão de obra profissional, contratou gestores profissionais para gerenciar a empresa, porque ele quer que a família seja sempre rica. Sempre, sempre, sempre rica. Então, por isso, para garantir fortuna para a família ao longo do tempo, o que ele fez? Ele afastou seus descendentes. Deixa eu mostrar aqui uma foto dos filhos todos dele. Peraí. Você já tinha ouvido essa história? Então, ó. Esse aqui do meio é Abílio Diniz. E aqui, cercado dele, estão todos os filhos dele. Ele tem filhos petitinhos, de um casamento recente dele, e todos os demais filhos dele. Por que ele fez isso? Porque ele afastou os filhos para tentar garantir que a família continuasse riquíssima sempre. Tá? Outras famílias fazem a mesma coisa. A empresa continuando a existir, a família tendo parte da participação, a família continua rica até o fim dos tempos. Tudo bem até aqui, gente? Sim, sim. Belezura, tá? Bom, aí acho que vai dar tempo da gente falar sobre esse último tópico, tá? Talvez esse quinto e o sexto. Então, aqui nesse quinto tópico, vocês vão listar o quê? Vão listar, assim, de uma forma muito objetiva, o que vocês vão oferecer, tá? Então, por exemplo, você vai montar, vamos imaginar que o Fagner, ele esteja montando um aplicativo. No que consiste esse aplicativo? Tá? Então, por exemplo, vamos supor que o Fagner, ele lance um streaming, tipo o Crunchyroll. Para quem não sabe, o Crunchyroll, deixa eu mostrar aqui para vocês. O Crunchyroll, ele é uma ferramenta de streaming que especializou em um mercado muito nichado. O que é esse mercado nichado? É um público que gosta de animes, tá? Então, eles têm uma plataforma que é gratuita e você tem 2 alternativas. Ou você paga uma assinatura e você assiste os animes sem propaganda, ou você assiste os animes com propagandas de até 40 segundos, o que é particularmente irritante, tá? Então, o Fagner decide fazer uma plataforma de animes, mas ele foca em animes antigos. Ele vai pegar aí Shurato, vai pegar Yu Yu Hakusho, vai pegar Cavaleiros do Zodíaco, vai pegar Akira, vai pegar animes, ó, lá de trás. Né? Ele não vai pegar, por exemplo, Naruto, que é relativamente recente. Ele vai pegar coisas antigas, Princesa e o Cavaleiro,
tá? Vai pegar Speed Racer, animes lá de trás, tá? Esse é o nicho dele. Então, o que ele vai ter que fazer agora nessa parte? Fagner vai ter que dizer que, primeiro, qual é o produto? Um serviço de streaming que oferece desenhos antigos, tá? Que benefício esse serviço dele vai oferecer? O benefício é permitir que fãs nostálgicos tenham acesso a animes antigos sem precisar recorrer à pirataria e com imagem masterizada, com som melhorado, as coisas dubladas, né? Então, é isso que é o benefício dele. O Luiz Otávio deu uma dica. Se baixar de block, consegue assistir Crunchyroll sem propaganda. Boa ideia, Luiz. Boa ideia. Que eu já tive a versão paga do Crunchyroll, agora eu tô na versão gratuita. É bom saber, porque daqui a pouco vai estrear a terceira temporada de Legend of Galaxy Heroes, que é meu anime favorito da vida. Eu tô louca pra assistir, mas eu não queria assistir a Crunchyroll. Eu tinha a versão paga, Caio. Gente, eu pago pela maioria dos meus streamings. Eu parei de assinar Crunchyroll, primeiro porque eu já tinha assistido tudo que eu queria, e segundo porque eu tenho uma péssima tendência a bitolar em algumas coisas. Então, por exemplo, esse anime que eu gosto, o Legend of Galactic Heroes, é um anime que é clássico. Ele agora foi refeito e remasterizado, muito embora eu prefira a versão antiga, a versão nova também é boa. E ele é uma espécie de Game of Thrones, sabe? Ele é muito legal mesmo. Basicamente fala sobre política e guerra de poder. É interessantíssimo esse anime. O Álvaro está aqui dizendo que tem uma extensão que libera tudo lá. Gente, bom, depois vocês me dizem aí as dicas que vocês têm, tá? Porque eu realmente quero assistir a nova temporada desse anime e eu não tô a fim de assinar de novo o Crunchyroll. Se eu tô perguntando Attack of Titans, Luiz, enquanto não terminar, eu não vou assistir, porque eu tenho um problema sério de bitolar nas séries. Tá? Demon Slayer, não tô. Eu agora tô tentando restringir e eu tô assistindo devagar Hunter x Hunter, porque eu sou louca pelo Yoshihiro Togashi. Gosto muito dele, sabe? Mas tô assistindo bem devagar, porque eu não sei nem se vai terminar. Demon Slayer eu vou terminar de assistir depois. E Hunter x Hunter eu gosto muito, e principalmente eu gosto dos vilões, tá? Eu gosto daquele Criolo Lucifer, que é maravilhoso. Ele lembra muito o Sensui, do Cavaleiros não, do Yu Yu Hakusho. Mas enfim, deixa eu parar de falar de anime, porque eu tenho problemas com isso. Voltando a benefícios, tá? Então, vocês vão ter que listar benefícios. Por que é que as pessoas assinariam? Então, por exemplo, a gente está aqui falando que o Crunchyroll, você baixando extensão, você consegue se livrar das propagandas. Mas, se você não assina, você não tem acesso aos especiais. Né? Então, os especiais são tão bons que você fala e pensa, cara, eu quero assistir o anime X, se eu não assinar, eu não assisto, então eu vou assinar, pelo menos para assistir esse arco, essa temporada, né? E qual a finalidade? Para que é que serve o seu aplicativo, o seu streaming? Ele tem que ter uma finalidade, tá? Então, qual a finalidade de um aplicativo como o Crunchyroll? Primeiro, entretenimento. Segundo, em alguns aspectos, nostalgia, tá? A gente gosta, e aí eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Que vocês também já perceberam. Já aconteceu com vocês, quando vocês eram crianças, vocês comiam uma determinada coisa, vocês amavam. E daí, vocês foram comer agora, recentemente, vocês descobriram que aquilo não era tão bom assim? Por exemplo, guarda-chuvinhas, sabe aqueles guarda-chuvinhas de chocolate que a gente comia? Pois esses dias eu fui comer esse negócio, é horrível, tem gosto de cera. Mas quando criança, eu achava maravilhoso, tá? Por que isso acontece? Né? Por que a gente fica idealizando, achando que o guarda-chuvinha era maravilhoso? Porque nós somos seres de nostalgia. A gente sempre vai lembrar das coisas com muito carinho de quando a gente era criança. Ou então de quando a gente era jovem, de quando a gente tinha saúde, de quando a gente era gato, de quando a gente era gata, né? Então,
esse tipo de streaming, tá? Crunchyroll ou outro qualquer que apresente animes, eles suprem um espaço importante na vida da pessoa, eles suprem essa necessidade nostálgica da pessoa lembrar de quando o mundo era bom, né? De quando você era jovem, de quando era tudo perfeito. Por isso que também hoje em dia você vê pessoas, que na época tudo era melhor, não sei o quê. Na verdade não era melhor. As pessoas só eram mais jovens, né? As pessoas tinham ali tudo pela frente, então é impossível você ter lembranças ruins de um momento da sua vida que você tinha saúde, que você era bom, tá? O pessoal tá aqui no chat discutindo sobre Hunter x Hunter. Tá vendo? Não tem como você falar de Hunter x Hunter sem despertar paixões, né? O Guilherme, eu falei de guarda-chuvinhas, o Guilherme falou das bolinhas de chocolate, são gostosas, né? O Quabara, o Luiz Otávio tá falando que o guarda-chuvinha é meio sem gosto, eu sempre gostei. O Quabara, pelo jeito, e o Luiz tinha um paladar mais afinado, né? O Luiz estava assistindo Bob Esponja antes de dormir, e é isso, gente. Esse tipo de produto, de desenho, de nostalgia, ele sempre vai ter público consumidor. Quer um exemplo estúpido? As pessoas até hoje assistem Chaves, cara. Bicho, isso é mercado de nostalgia, tá? Então, todo produto, todo serviço, ele precisa suprir alguma coisa, tá? Pode ser suprimento de nostalgia, pode ser um restaurante que supra fome, pode ser uma loja de roupas que supre necessidade de autoestima. Então, de alguma forma, você tem que ter benefício, você tem que se destacar da concorrência por isso, tá? E, por fim, você tem que me dizer em que estágio do ciclo de vida o seu produto ou serviço está, né? Então, deixa eu mostrar para vocês uma imagem do ciclo de vida, tá? Então, eu quero usar como exemplo nesse ciclo de vida aqui. Bom, vamos lá. Vamos falar do Flow, tá? O podcast que essa semana bombou pelos motivos errados, tá? Só um spoiler, eu nunca curti muito, eu sempre achei o Monark muito... Visivelmente, o cara falava besteira para gerar headline. E ele foi indo, até que chegou uma hora que deu ruim. Foi agora, essa semana, né? Bom, vamos falar de podcast? Vamos. Então, vamos falar do Podcast Flow. Para quem não conhece, o podcast é um programa de entrevistas. Então, o pessoal chama entrevistados que têm relevância na sociedade, né? Por exemplo, candidatos, políticos, artistas, e entrevistava, tá? Por que o Flow faz tanto sucesso? Porque ele foi o pioneiro, tá? Não é o melhor, mas ele foi o pioneiro. Bom, e daí, vamos estudar o modelo de podcasts. Primeira coisa que aconteceu foi a introdução. Então, a introdução é quando um mercado começa. O Brasil não tinha tradição com podcasts, especialmente podcasts de entrevista. O Flow foi um dos primeiros, tá? Então, ele introduziu esse mercado. E daí, quando o Flow deu certo, esse mercado cresceu. Aí começou a surgir um monte de outros podcasts também de entrevista no mesmo formato, tá? Por exemplo, o Mais do que 8 Minutos do Rafinha Bastos, que curiosamente é muito bacana. Eu não imaginava que ele fosse um entrevistador tão interessante. O do Maurício Meirelles, o Planeta Podcast e outros tantos, tá? Então, depois do Flow vieram vários outros, né? Esse mercado cresceu. E nós estamos em um momento de crescimento / maturidade. O que significa isso? Está surgindo aí vários podcasts desse formato de entrevista, mas já está tendo cada vez menos espaço. Esse mercado, ele tem um ciclo de vida mais curto, ele está se tornando maduro, tá? Então, está ficando no mercado de podcast quem já é grande, né? E, nesse momento de maturidade, o que os podcasters devem e precisam fazer? Manter público, tá? Chamar entrevistados interessantes, evitar grandes polêmicas, porque se você se envolve com grandes polêmicas, você perde patrocínio, você perde participantes, você se queima,
tá? Você já não é mais um podcast que 15 pessoas assistem, você já se tornou grande. E é isso que aconteceu com o Flow, tá? Nesse momento de maturidade, eles não perceberam que eles têm uma reputação a manter. Eles já são grandes. Então, faz parte do processo de maturidade, sim, você ser crítico, você quer ser zoão, você ser engraçado, mas você tem que ter um mínimo de coerência, tá? Coisa que não aconteceu. Isso pode levar ao declínio, né? Então, quando você está no mercado que você já é maduro, você tem que ter consciência dos impactos das suas ações. Se você não tem, você se ferra, né? E foi o que aconteceu. Então, o que a empresa faz para se manter sempre na crista da onda? E só lembrando, maturidade é quando você de fato ganha dinheiro, tá? Então, um exemplo de empresa que está na maturidade é a Coca-Cola. A Coca-Cola tem 130 anos e ela está nessa fase de maturidade já faz um tempo. Então, hoje ela só ganha dinheiro, tá? Ela só está ganhando dinheiro. O que a Coca-Cola faz para evitar o declínio? Ela lança Coca-Cola zero, Coca-Cola sem açúcar, ela comprou a Del Valle, agora ela está vendendo suco também, porque o lance da Coca-Cola é, nós vendemos refrescos, nós vendemos água, nós vendemos formas gostosas da pessoa se hidratar. Então, para evitar o declínio, visto que as pessoas estão sim consumindo menos Coca-Cola, o que a Coca fez? Lançou outros produtos. Então, existem formas de você evitar o declínio, como, por exemplo, lançando novas linhas de produtos. E daí, aqui no nosso trabalho, vocês vão dizer em que estágio do ciclo de vida você está. E é óbvio que eu quero que vocês listem que ou vocês estão na introdução ou vocês estão em crescimento. Eu não recomendo vocês entrarem em mercados maduros, porque custa muito caro você entrar. Então, por exemplo, vamos supor que alguém decida lançar um sabão em pó para ser concorrente da Omo. A pessoa vai ter que gastar muito dinheiro para entrar nesse mercado e não é a garantia que vai dar certo. Por exemplo, né, o Ariel. O Ariel é uma marca de lava-roupas que tentou entrar no Brasil e não conseguiu fazer sucesso. Por quê? Porque ela entrou no mercado já dominado, entrou no mercado maduro, tá? Então, eu quero que vocês pensem em mercados em introdução e crescimento. E eu não quero que vocês peguem mercados em declínio. Então, por exemplo, não é para vocês, por exemplo, investirem em abrir uma revista impressa, porque o mercado de revista impressa, o mercado da mídia impressa, está acabando. Então, não é para abrir jornal, tá? Não é para abrir banca de jornal, porque também está acabando. Não é para abrir lan house, porque todo mundo hoje em dia tem celular. Não abram lan house, o modelo está acabando. Tá? Não é para abrir uma empresa que conserta máquina de datilografia, porque está acabando. Então, vocês entenderam a lógica? Esses mercados que o consumidor está migrando não é para abrir. Então, sempre introdução e crescimento, né? Bom, agora vamos ver os comentários. O Guilherme está falando que o Monark é a maior propaganda anti-maconha. É verdade, é verdade. Aquele cara pior, Guilherme, é que eu já vi algumas teorias que ele sabia exatamente o que estava fazendo, ele lança essas para gerar barulho, mas ele não tinha noção do tamanho do barulho, porque depois que ele deu aquela lá com o Tabê, da Porta dos Fundos, que ele falou sobre... Opiniões racistas? Opiniões racistas, e também ele falou mal do público LGBTQ+. Teve um entrevistado uma vez lá que tentou avisar que isso ia acontecer um dia. É o Skylab. O vídeo dele tá correndo bastante na internet agora dele falando. Isso aqui não é uma conversa de botequim. Tem Não, muita mas gente assistindo. O Skylab dar o esporro neles, eu vou te contar, cara. O tanto que o Não, bagulho tava cara. decaindo. Ô, É professora, só foda. comentar um negócio. Você comentou da Lan House. Aqui no Brasil, esse modelo tá morrendo mesmo. Mas lá fora, ele começou a renascer um pouco. São Lan Houses maiores e meio que mais organizadas, eu diria. Tem 100, 150 computadores. A maior do mundo atualmente é uma que está em Estocolmo, capital da Suécia. E eles funcionam de jeito bem diferente do que era aqui no Brasil. Porque quando a gente pensa em Lan House aqui no Brasil, a gente pensa naquela portinha, 6 PCs Ô, alinhados aqui. Guilherme, mas sabe o que o pessoal fez lá? Eles investiram em um nicho.
Qual nicho? Gamer. E deu certo, Caríssimo. deu certo. Deu super certo. Então, Mas- assim, corrigindo, Lan House, desde que seja nicho. As Professor, da Coreia também estão bombando bastante, porque tem os jogadores profissionais vão treinar lá, e eles tudo alugam computadores em lan houses para poder usar, Uhum. poder treinar. no caso Pois dessa é. Lan House que o Guilherme falou, é porque ela é conhecida como o pai do CS, é Inferno Online. Aí, Uhum. tipo, todo turista que joga CS, ele vai na Inferno Online. Cara, eu não sabia disso. E olha, eu jogava CS, mas tem 20 anos, né? Então, pô, legal, gente, legal. Eu achei interessantíssimo. Então, gente, se for fazer alguma coisa assim, mercado nichado. Por exemplo, um exemplo de nicho, agora voltou a moda vinil, os discos. Gente, ninguém vai ficar rico com isso, tá? Mas é um mercado nichado. Eu jamais compraria isso. Mas, por exemplo, sei lá, de repente o Átila ou o Matheus, eles têm ouvido absoluto, dizem que escutar vinil garante melhor qualidade de som. Então tá, uai, né? O Álvaro está aqui comentando que o Monark passou dos limites. O Átila comentou que ele disse que estava bêbado na hora. Desculpa besta, Átila. Desculpa besta. Sinceramente, tem histórico já dele dar essas querendo fazer barulho. Só que ele não tinha noção do tamanho do barulho que ele ia fazer agora, né? O Edilson começou do Podpah, né? Acho que do que eles tinham avisado. O Leandro comentou que dia que ele gravou sóbrio. Leandro, acho que nunca. O Flow perdeu a maioria dos patrocínios, o Álvaro estou comentando, perdeu mesmo, e sinceramente bem feito, né? O Guilherme comentou que o Flow se inspirou no Joe Rogan, e o Joe Rogan também é outro que está sendo cancelado porque ele é antivacina. Gente, assim, o pessoal não tem noção do tamanho que eles já têm, né? Então, fica O Monark aí. vai se ferrar mais ainda. Parece que abriram um inquérito contra ele. Isso foi ontem, eu acho. Que teve algumas organizações de judeus que foram atrás para poder pedir que medidas fossem tomadas por causa de discurso de ódio e tudo mais, e ver o que vai virar. E foi aceito, o inquérito foi aberto por um órgão superior. Vamos ver o que vai dar agora. É aquela coisa, o cara, ele vive de mídia, né? E viver de mídia significa que, óbvio, que ele vai querer alguma polêmica, alguma coisa para fazer a headline, para fazer os cortes. Só que ele não tinha noção do tamanho do vespeiro, né? Que ele acabou mexendo e, né? Sim. Ó, o Álvaro está aqui perguntando: vou abrir loja de informática, tanto parte de crescimento? Álvaro, desde que seja mercado nichado. O que significa mercado nichado? Não é você vender o computador para vovó. Você, que nem antigamente o pessoal montava o computador. Você, por exemplo, vender um produto mais específico, né? Produtos específicos, produtos mais caros, produtos para gamers. Se for produto normal, a internet te quebra, porque você consegue comprar absolutamente tudo na internet, ou importando, ou Mercado Livre, coisa assim, com um preço baixo, tá? Então, depende do segmento que você vai atuar, né? O Jonathan comentou sobre cybercafés. Cara, Starbucks é um modelo de negócio que não é cybercafé, mas que lucra por oferecer Wi-Fi gratuito. Então, as pessoas sentam lá, ficam tomando cafezinho e usando Wi-Fi para trabalhar. Tem gente que usa Starbucks como escritório não oficial, né? O Quabra está comentando que, quando a gente está falando de Lan House, que aqui no Brasil o pessoal colocava uns PCs ruins. Eu acho que colocando PC bom e trabalhando em uma cidade maior, você consegue até cobrar preços melhores, mas, de novo, é um mercado de nicho, né? O Jonathan está aqui comentando que na Coreia tem muitas dessas super LANs e o Jonathan me comentou que o podcast do Joe Rogan vale 100 milhões. Assim, vale 100 milhões, mas do jeito que ele está queimado lá fora por causa das opiniões anti-vacina, daqui a pouco também todo mundo pula fora, né? É que nem o Johnny Depp. O Johnny Depp, ele valia não sei quantos milhões ou bilhões, e depois dos últimos escândalos, agora ninguém mais está querendo contratar, né? E o Álvaro está comentando que o negócio dele vai ser focado na área de gamers. Então, Álvaro, faça que vai dar certo.
tá? O único senão que você vai ter que tomar cuidado é, você vai ter que ter estoque, porque com a oscilação do dólar e considerando que quase tudo que você vende de gamer aqui no Brasil a gente compra importado, você tem que de alguma forma se preservar para conseguir ter preço bom, tá? Meninos, então, ó, paramos no item 6 da nossa conversa, tá? Ainda tá faltando, eu vou continuar a partir do item 6, e daí a gente vai falar na aula que vem, aula 6, 7, 8, né? E daí provavelmente vai ter mais uma aula, eu vou pegar um pedacinho da aula de criatividade e vou falar de finanças, tá? Mas também não é nada absurdo. Bom, então na semana que vem a gente vai se ver, vai se falar. Caso vocês tenham dúvidas, problemas, reclamações, qualquer coisa, gente, vocês me procurem, me avisem. E daí acho que é isso, gente. Meninos, obrigada pelas dicas que vocês me passaram aí, especialmente sobre Crunchyroll. E qualquer problema, qualquer rolo aí, vocês me falam. Gente, muitos beijos, até Obrigado, semana que professora. vem, tá? Bom final de Obrigado, professor. semana. Até semana que Pra vem. vocês também. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.